2h46, vamos falar de economia e de alimentação também. Porque apesar de toda a crise com a gripe aviária, alguns países deixaram, inclusive, de importar o produto brasileiro, né? O preço tanto do frango quanto dos ovos aqui no mercado nacional permaneceu o mesmo. Os dados do CPEA, da Esalq, né? A Esalq e a USP de Piracicaba mostram que não tem nenhuma variação. Por exemplo, o frango congelado manteve o mesmo preço durante uma semana, e os preços, a variação do mês é até menor. O preço caiu um pouquinho. Nós vamos tentar entender isso com o pesquisador do CPEA, o Tiago Bernardino de Carvalho. Tiago, muito boa tarde, obrigado por nos atender aqui no estúdio CBN. Olá, boa tarde a todos, Marco, Tayla, satisfação estar aqui junto com vocês. Satisfação toda nossa. Pra gente tentar entender, esse preço ele se manteve, até caiu um pouquinho, porque os produtores estão olhando mais para o mercado interno. A suspensão das importações fez com que segurasse o preço do frango e também dos ovos aqui no Brasil, Tiago? Olha, vamos dizer, a queda que houve é uma queda natural de mercado, de final de mês, mas nada como reflexo de uma sanção de exportações, né, como você bem mencionou no início. Então, o mercado brasileiro ele acaba enxugando, acaba sendo essa esponja para determinadas carnes, como uma carne de frango, que é muito barata, né? Para a chegada do final do mês, a renda é curta. Então, isso faz com que o preço não caia tanto para o consumidor brasileiro. Então, tem a questão da chegada do final de mês, restrição de renda e uma carne muito barata. Então, o mercado realmente ele opera com mais equilíbrio, sim, para o frango e também muitas vezes para o ovo. Até em relação ao preço dos ovos, né, Tiago, a gente tem falado de constantes aumentos aí ao longo desse ano, tem sido um dos vilões, né, junto com o café também, que subiu bastante. Agora, por que essa leve queda, né, que a gente tem notado aí nos últimos dias? Tem a ver com a época também do ano, uma questão sazonal, o que influencia, além de todo esse cenário? A gente tem a questão sazonal, você bem mencionou, a gente sempre tem uma pressão em cima do preço do ovo até meados de abril, essa transição que coincide com o início do ano, com restrição de orçamento também, com a quaresma, e posterior a isso, com os preços mais altos, os produtores também se sentem estimulados a produzir mais. Então ele engorda mais a galinha, que vai botar mais ovo, e esse ovo acaba aparecendo para o consumidor brasileiro. Bom que o preço cai, mas então essa dinâmica sazonal e com um pouco de maior oferta no campo. Tiago, aqui tem até um comentário do nosso ouvinte aqui, porque sobrou oferta no mercado interno. Por mais que tenha sido nós aqui da imprensa com esse papel também, né, informamos que mesmo com o caso da gripe aviária, não contaminaria as pessoas que consomem, mas tem essa sobra no mercado interno também, tem isso porque as pessoas ficaram com certo medo de consumir depois das notícias e aí tem que baixar o preço para tentar não perder o produto? É natural, a gente começa a sentir uma certa pressão em cima do preço, principalmente essa semana, né, chegada realmente do final do mês, porque a gente tem esse reflexo da população. A população, ela tem uma notícia, no primeiro momento ela absorve, né, sem muito se aprofundar, né, na questão do impacto para a saúde ou não, e ela tem a razão nesse sentido, então ela realmente recua, e aí esse estoque ela vai ficar no varejo, esse estoque fica no atacado, no frigorífico, e naturalmente eu jogo uma pressão em cima do mercado. Então é natural ter esse escoamento a partir de agora também, e o consumidor provavelmente deve sentir uma pressão no preço do frango, do ovo um pouco mais ainda, até mesmo das outras carnes, tanto carne suína como carne bovina. Bom, isso a gente está analisando a mais curto prazo, né, Tiago? Mas a longo prazo dá para a gente ter uma estimativa do que deve acontecer com os preços, tanto do frango quanto dos ovos também, já que tem outras questões que influenciam, né? Como você disse, questão sazonal também. Então dá para a gente ter uma estimativa aí para os próximos meses? Olha, Tayla, eu acho que é importante deixar também todo mundo ciente que vamos falar, a gente está falando de 15 dias, ainda Sim. Alguns países embargando, revendo esse embargo, e também eu tenho um controle da produção, né? A produção no Rio Grande do Sul está de certa maneira controlada, no sentido de abater esses animais que estavam contaminados, até mesmo os ovos. Então, a gente pode ter, sim, no primeiro momento, uma oferta maior no mercado, como a gente vem falando aqui,
Por outro lado, no médio prazo, eu posso ter um ajuste da produção em determinadas regiões, como o Rio Grande do Sul, que podem fazer com que o preço suba. Então, vai depender muito esses próximos passos. O mercado internacional reabrir de forma tranquila, efetiva, e também como o produtor vai trabalhar dentro da granja, que ele pode sim realmente ter um ajuste na produção e isso chegar no consumidor brasileiro. Então, a gente vai sentir efetivamente o que vai acontecer com o preço do frango e os demais produtos que são correlatos nas próximas semanas. Mas num primeiro momento é preço baixo para o consumidor que a gente observa já nessa semana e vai começar a observar daqui para frente. Tem muita água para rolar, né, Tiago, digamos assim, porque eu estou vendo aqui agora que até Minas Gerais também decretou, né, uma situação de emergência sanitária porque houve confirmação de gripe aviária em um sítio que fica na região metropolitana de Belo Horizonte. Então, é uma nova confirmação, né, digamos assim. Então, isso também pode ir influenciando nesse cenário para a gente também aqui no estado de São Paulo, né? Perfeito. A gente está falando de uma doença, infelizmente, de alta patogenidade, de transmissão, que isso infelizmente atinge algumas granjas comerciais. Então, por isso que toda decisão, seja de um país comprador, até mesmo dessa sobra no mercado doméstico, vai depender muito sim da estratégia de negociações e até mesmo o que vai ser feito, claro, com essas aves contaminadas abatidas, mas aves não contaminadas, ovos não contaminados, como que vai ser esse fluxo de produto para o mercado brasileiro, tá? Lembrando, né, que ninguém está consumindo a ave com a gripe, né? Só para as pessoas entenderem, nossos ouvintes, né? Agora, a pergunta que eu queria fazer, Tiago, por exemplo, no preço médio dos ovos, né, a pesquisa do CPEA, a gente tem Grande Belo Horizonte, Grande São Paulo, Bastos, que é uma cidade do interior de São Paulo conhecida, né? Tem até a festa do ovo lá, que é um dos maiores produtores aqui do Brasil. Na questão do frango, o quanto o Rio Grande do Sul ele influencia, quanto da produção sai do Rio Grande do Sul, porque as granjas aqui de São Paulo, por exemplo, não conseguem suprir o mercado aqui do estado. Como é que funciona? Um ponto importante também na nossa discussão. Realmente, a gente tem o grande produtor de ovo, é o estado de São Paulo, algo em torno de seus 33%, né? A parte de produção de frango, São Paulo, aí no bom sentido, rivaliza com o Rio Grande do Sul, com o estado de Goiás, né? São vamos dizer, o Rio Grande do Sul sempre foi o terceiro maior produtor, junto aí com Santa Catarina e Paraná, que é o grande produtor. Aí vindo São Paulo, Goiás passou para quarto produtor recentemente. Então, a gente tem um volume de produção muito grande aqui. A questão da gente suprir essa oferta, a gente tem condição, mas como a gente vem dizendo, é médio e longo prazo, porque eu tenho muitas vezes ovos férteis vindos de outros estados, tá? Que muitas vezes vem do Rio Grande do Sul, que chegou em Minas Gerais, chegou em Goiás, São Paulo. Então, a gente tem também essa dinâmica de produção das bisavós, avós, os ovos férteis que vão chegar, muitos vindos do Rio Grande do Sul. Então, essa dinâmica precisa ser ajustada, mas sim, São Paulo, ele no médio prazo, ele consegue suprir junto com Goiás, com Minas, o próprio Paraná. Agora, só para encerrar, Tiago, não é o caso ainda, porque como você disse, pode subir os preços ou não tem nada garantido. Não é o caso da pessoa correr para o mercado comprar frango para congelar agora, porque ainda pode manter esse preço, né? Não, e a gente ainda eu acho que é bem tranquilizar a população nesse sentido, né? Tanto da contaminação, que o que a gente está consumindo é muito saudável, é uma das cadeias mais rígidas que tem no país, assim como do preço. É claro que o preço pode dar uma subida, mas ele não vai explodir, até porque eu tenho carne suína, carne bovina, até mesmo o pescado, que muitas vezes vão competir com o preço. E essas carnes, eles já vêm recuando de preço, dado um período sazonal também. Então, vamos dizer, para o consumidor, de certa maneira, ficar tranquilo e ir acompanhando as notícias. É claro, se ficar, de certa maneira, grave, a gente tem sim uma valoração, mas nesse momento ainda não. Tiago Bernardino de Carvalho, pesquisador do CPEA, Exalc, USP, Piracicaba, muito obrigado pela participação com a gente aqui no Estúdio CBN. Tiago, uma boa tarde. Boa tarde, Marco, Tayla, grande abraço a todos. Boa semana para vocês. Obrigado para você também. Um abraço. Um abraço. Agora, 2h55, a gente faz um rápido intervalo.